Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Fretes rodoviários no agronegócio do Brasil acumulou entre janeiro e agosto de 2020 uma alta de mais de 10%. Vamos falar sobre os 50 anos da indústria Beckhauser, uma das maiores empresas do mundo na produção de troncos de contenções para animais. Vamos falar sobre o índice de preços ao produtor de grupos de produtos agropecuários, que subiu mais de 10% entre julho e agosto. E vamos falar também sobre a produção de arroz, esse importante cereal para a vida da população brasileira. O Agora Agro já está no ar. A demanda por fretes rodoviários no agronegócio aqui no Brasil acumulou entre janeiro e agosto deste ano uma alta de mais de 10% ante igual período do ano passado, segundo o índice de fretes e pedágios, reforçando o impacto limitado da pandemia do coronavírus ao setor. E de acordo com o Repom, que é quem calculou esse frete, que atua na gestão e pagamento das despesas para a frota própria e terceirizada da Endered Brasil, o agronegócio teve um pico de movimentação entre abril e maio, período em que outros segmentos, como o da indústria e o varejo, foram deprimidos pelo efeito da pandemia. Os resultados acompanham uma safra recorde de grãos no país, em 2019 e 2020, estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em torno aí de 257,8 milhões de toneladas, além de uma firme demanda por exportações de produtos agropecuários, especialmente da China. Considerando apenas o mês de agosto, o agronegócio verificou um avanço de 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O segmento ele foi fortemente impactado pelas medidas de isolamento social em meio à pandemia. Mas a gente vê aí uma tendência de alta desde junho, com a reabertura econômica aqui no Brasil, tendo fechado agosto com uma variação positiva de 6,3% no ano a ano. E agora eu vou conversar com Andressa de Souza e Silva. Ela é diretora executiva da Abiarroz, Associação Brasileira das Indústrias de Arroz, e nós vamos falar sobre a produção desse importante cereal para a vida da população brasileira. Senhora Andressa de Souza e Silva, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, para falar de um tema interessante, de um tema atual, que está mexendo com a vida e o prato do brasileiro. O arroz está muito caro. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer falar com você, com seus ouvintes. Boa tarde. Boa tarde. Andressa, me diga uma coisa. O brasileiro está assustado, ficou assustado, porque não é só o arroz, é o feijão também, aquele que forma o casamento perfeito entre arroz e feijão, óleo e tantos outros produtos básicos estão subindo muito de preço, mas o arroz está chegando a assustar. O que aconteceu? O que está acontecendo com esse importante alimento para a vida do brasileiro? Verdade, Antônio. É uma série de fatores que levou a essa alta de preço do arroz. Para começar, a pandemia, que já é um fato inesperado, que fez com que aumentasse a demanda por arroz, tanto no Brasil quanto no mercado externo. Com isso, as pessoas começaram a consumir mais, o mercado externo passou a demandar mais, o grão ficou muito valorizado. O câmbio, por sua vez, muito favorável para a exportação, fez com que o produtor exportasse mais arroz. Então, o volume de estoque de arroz disponível no Brasil diminuiu muito. Com isso, o preço aumentou. Bom, o Brasil, vamos dizer o seguinte, para poder manter o mercado interno, nós também dependemos de importação, correto? Apesar que o Brasil exporta um pouco de arroz também. E o Rio Grande do Sul, a gente tem o Rio Grande do Sul como o principal produtor do nosso país. Aproximadamente aí 70%, 80% do arroz vem lá de fora.
vem lá do Rio Grande do Sul. E uma boa parte vem de fora. Agora, essa situação com esse preço elevado, a senhora tem mais ou menos uma ideia até quando a gente vai suportar isso aí? Então, Antônio, a previsão que nós temos é com o início da próxima safra, que ocorre em fevereiro. Porque hoje realmente nós estamos com estoques baixos, houve uma medida do governo federal de liberar a TEC de 400 mil toneladas de arroz vinda de terceiros países sem imposto. Isso ajuda, mas não resolve, né? Porque esse arroz que está vindo de fora também está vindo com um preço muito alto. Então, em fevereiro, quando começar a safra, até janeiro começa a safra de Santa Catarina, é um pouco mais reduzida, mas a gente já vai ter oferta de arroz disponível no Brasil. E aí, com isso, os preços podem baixar. Não voltar aos patamares anteriores, mas baixar bastante. Pois é justamente esse que é o problema. Nós temos assistido já esse filme várias vezes. Um determinado produto sobe de preço quando entra a safra, que nós temos uma abundância de produto, geralmente cai, mas cai muito pouquinho. Tá certo que a gente também não pode só olhar para o lado do consumidor. Nós temos também o lado do produtor, que ele vem, assim, de maneira geral, pagando, às vezes, na maioria das vezes, para produzir, né? Verdade, Antônio. Para você ter uma ideia, nos últimos 15 anos, o produtor teve prejuízo teve lucro em 4 anos, ou seja, ele teve um prejuízo que é insustentável ao longo do tempo. E agora ele está se capitalizando, o arroz chegou num patamar agora de R$ 4 a R$ 5 o quilo, ou seja, um pacote de 5 quilos vale de R$ 20 a R$ 25, é um patamar remuneratório para o produtor, né? É lógico que para a consumidora que está acostumada a pagar um preço de 12 a 15 reais no pacote de 15 quilos, assusta bastante. Mas para que a atividade orizícola de produção e industrialização de arroz seja remuneratória, por isso sustentável, esse patamar de 4 a 5 reais é um patamar que a gente acredita que consegue remunerar a atividade. Bom, eu acredito que, infelizmente, a gente, de maneira geral, o brasileiro pega, vamos dizer assim, muito no pé do produtor rural. Ninguém, às vezes, questiona, uma latinha de cerveja, ele pagava 10, hoje está custando, sei lá, pagava 5, hoje está custando 7. Ele não faz muita conta, mas o tal do arroz, do feijão, da carne, enfim, ele assusta, porque ele está acostumado a pagar tão barato, vamos dizer, por esse produto, que quando tem um determinado aumento que chega no preço que deveria ser, assusta todo mundo e pega todo mundo de surpresa. É importante, eu acho, que a gente salientar que um dos lugares mais baratos do mundo para arroz é aqui no Brasil, né? Quando a gente compara com outros países. Em um ranking de 100 países, uma pesquisa demonstra que o arroz brasileiro está em 97 em termos de preço, o preço mais barato do arroz no universo de 100 países. O Brasil está em 97. Ou seja, a gente tem um arroz barato, 1 quilo de arroz alimenta 10 pessoas, é um valor de 50 centavos por pessoa, não é um valor proibitivo. E é um valor, assim, se você for pensar, um arroz nutritivo, um produto saudável, é um valor assim, que, na verdade, é um investimento na saúde da população. Porque você, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando em substituir o arroz por outros produtos por conta do preço. Se você for migrar para outros produtos, possivelmente ou vão ser igualmente caros ou não tão saudáveis como o arroz. É verdade. Aquilo que nós comentamos agora, que o Brasil é o país onde o arroz é muito mais barato, só para você ter uma ideia, você que está nos acompanhando, se você pegar Estados Unidos, União Europeia, enfim, uma série de outros países, de maneira geral, 1 quilo de arroz nesses outros países está na faixa de R$ 3,50 a quase $5 o quilo. Para nós aqui não chega a $1 o quilo. Não chega a $1. Pois é. Então, a gente também tem que olhar o lado do produtor e, é claro, tem que olhar o lado do consumidor. Talvez o grande problema nosso é que a nossa economia não está ajudando a população brasileira. Infelizmente, e tudo se torna mais caro. Andressa de Souza e Silva... Como? Tem um outro fator também, que é como o arroz é um produto muito barato e o câmbio favoreceu a exportação desse arroz. Sim. Um arroz no porto, o produtor consegue R$ 80, R$ 90,
No mercado interno, esse valor tem que acompanhar para que o produtor se sinta estimulado a abastecer o mercado interno. Caso contrário, ele vai exportar esse produto. É verdade. Então, realmente chegou numa situação em que não tem saída. O arroz precisa chegar num patamar que seja remuneratório para manter esse produto dentro do país. Do contrário, o que vai acontecer é que ele vai ser exportado. Tem que ter um equilíbrio, né? Senão, não pode pender só para lá ou só para cá. Bom, Andressa de Souza e Silva, diretora executiva da AB Arroz, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o crescimento do índice de preços ao produtor de grupos de produtos agropecuários e vamos falar também sobre o grupo Beckhauser, que está fazendo 50 anos. O Agora Agro volta já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Conforme os dados divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o índice de preços ao produtor de grupos de produtos agropecuários, o IPPA-CEPEA, registrou expressiva alta nominal de 10,5% de julho para agosto. Segundo pesquisadores do CEPEA, esse resultado ele se deve a variações positivas observadas nos índices de grupos de produtos, com destaque para grãos, que avançou 12,5%. Depois vieram em seguida hortifrutícolas, com elevação de quase 12%. Depois veio a pecuária, com aumento de 10,3%. E em seguida vieram cana e café, com alta de 4%. No caso dos grãos, a soja e o milho foram os produtos que exerceram maior influência sobre o avanço do índice do CEPEA. E destaca-se também a forte variação nominal mensal de 22% do preço do arroz em casca. Entre os hortifrutícolas, o aumento refletiu, sobretudo, as valorizações da banana, do tomate e também da uva. Quanto ao índice da pecuária, destacam-se as altas nos preços dos frangos, dos suínos, do leite e também do boi gordo. O índice composto por cana-de-açúcar e café, acompanhado desde junho, teve seu resultado impulsionado pela elevação no preço do café. E agora eu vou conversar com Mariana Beckhauser. A Mariana, ela é presidente da Beckhauser e nós vamos falar sobre os 50 anos da indústria Beckhauser, uma das maiores empresas do mundo na fabricação de tronco de contenção para bovinos. Mariana Beckhauser, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-la para falar de um tema interessante, porque, como nós estávamos falando nos bastidores, não é fácil, aqui no Brasil, uma empresa completar 50 anos de atividade. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Toninho. Muito honrada de estar aqui conversando contigo e poder contar um pouquinho dessa história dos 50 anos. Não é fácil mesmo, não. Você tem razão. Pois é, Mariana. A gente convive com diversos empresários de vários segmentos e a gente sabe, mais ou menos eu tenho a ideia, do que uma empresa passa para... Às vezes o problema não é nem chegar lá como vocês chegaram, é ficar lá em cima. É se manter no topo. Não é muito fácil, não, né?
Não. Bom, eu sou nova na história, né? Eu tenho 15 anos praticamente de trabalho efetivo na Beck Hauser. A empresa começou em 1970 com a fabricação do primeiro equipamento de contenção. E o meu pai, que hoje é presidente do conselho, trouxe, né, a operação até aqui. Então, assim, eles têm muita história para contar. Passou, quando a gente conversava um pouquinho antes, né, quantos planos econômicos até confisco de dinheiro, enfim, inflação absurda. Então, hoje eu até entendo que a gente tem um cenário relativamente mais estável do que já foi em outras épocas, mas é um desafio, não só no nosso ramo. Felizmente, eu acho que no agronegócio a gente ainda tem uma balança mais estável. A gente vê que entra crise, sai crise, o agro ainda consegue se sustentar um tanto melhor do que muitas outras atividades, né? E eu atribuo muito isso a essa força da gente estar produzindo alimento para o mundo. Então, não dá para parar, né? Eu tenho dito, inclusive, nos programas que a gente tem em rádio, nos boletins que a gente escreve todo santo dia, aqui na televisão também, e a gente comenta sempre o seguinte: se não fosse o agro, provavelmente o nosso país estaria numa situação muito diferente do que está hoje. Quer dizer, numa situação muito pior. É um país continental, onde nós temos vários Brasis dentro dele, vários, vamos dizer, até idiomas, jeito de falar, comportamento, enfim. É um país complicado, às vezes, de se viver. É um país rico, mas difícil da coisa, às vezes, caminhar. Não é mais ou menos por aí, Mariana? Mais ou menos por aí. A gente tem que lidar... A gente ouve muito no meio empresarial que, assim, quem consegue fazer negócio no Brasil consegue fazer mais fácil em qualquer lugar do mundo, porque a gente tem uma série de questões, né, político-tributárias, fiscais, que são dificultadores para o negócio, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem uma riqueza muito grande, né, que é essa riqueza natural de terra com possibilidade de produzir de forma sustentável. Então, isso dá ao agro brasileiro um lugar de destaque no mundo, né? Você vê agora, há uma semana mais ou menos, saiu a notícia do primeira crédito de carbono de agropecuária do mundo é brasileiro. Então, isso é uma coisa que orgulha muito. A gente tem condição de produzir, sim, o alimento que o mundo precisa, cada vez mais, e com sustentabilidade ambiental, com sustentabilidade do ponto de vista ambiental, social e econômica, né? A gente consegue gerar recursos cuidando das pessoas e integrado com o meio ambiente também. É essa pecuária pela qual a Beck Hauser vem trabalhando. A gente tem muito forte conceito de bem-estar animal, e eu acho que essa é uma grande força do nosso agronegócio olhando para o futuro. A gente se destaca no mundo por esse potencial de produzir com qualidade e de forma sustentável também, que é um imperativo que vem com cada vez mais força, e a gente precisa olhar para isso. Quero até parabenizar vocês do grupo Beck Hauser. O seu avô que começou a Beck Hauser, passou para o seu pai e agora está na sua mão. Você basicamente a segunda ou terceira geração tomando conta de uma das grandes empresas do país voltada para o agro, gerando divisas, gerando empregos, dando sustentabilidade a muita gente, e eu acho que isso que é importante. Pessoas como vocês e tantos outros que estão aqui no Brasil, às vezes até no anonimato, sabe? Estão fazendo um país diferente, estão fazendo a diferença. E pode ter certeza absoluta, vocês eu acho que contribuíram e vêm contribuindo muito, porque a empresa de vocês é uma grande empresa, só pelo fato de já ter suportado no lombo, vamos dizer assim, 50 anos de existência. Eu sei que não é fácil e eu mais ou menos imagino o que vocês passam no dia a dia para poder segurar as pontas. Mariana Beck Hauser... Bastante trabalho. Eu agradeço muito a sua presença no nosso programa. Você acabou de falar aí para mais ou menos 12 milhões de pessoas no nosso país,
E eu fico muito feliz com isso, em saber que vocês vão continuar ainda por muito tempo no mercado brasileiro. Muito obrigado pela sua presença. Muitíssimo obrigada, Tony. Eu que agradeço pelo convite e parabéns pelo trabalho de levar informação para esse mundo do agro. Muito obrigado. Um abraço, Mariana. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: motivação não é sinônimo de transformação, mas um passo em sua direção. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.